Tá aí tentando esquecer o passado, tentando parar de pensar naquela escolha que tu fez e que deu errado e que te causou um problemão durante todo esse tempo, todos esses meses, todas essas semanas, de repente durante todo esse ano, tá tentando esquecer isso, deixar, parar de pensar no que já foi e ver de uma vez por todas a tua vida andar para frente. A gente vai receber agora uma super convidada que vai fazer um fechamento de todas essas lives que a gente foi fazendo durante esses últimos meses com os coautores do livro Ser e Sentir um Despertar Diário. Gil Matana tá chegando aqui para conversar com a gente e entregar esse conselho prático de como é que a gente faz para parar de pensar no passado, de se prender nas coisas que já foram e de uma vez por todas ver a nossa vida indo para frente. Fica aqui que eu vou chamar ela agora. Segura. Segura, segura. Eu estou o Shima ainda, não almocei. Oiê, Bom dia, boa tarde, talvez. bom dia ainda por aqui. Tudo bem? Tudo certo? Tu me ouve bem? Te ouço e te vejo. Maravilha. Tudo certo por aí. A tua imagem também tá perfeita para mim, tá muito bonita. Então, simbora. Principalmente com essa cadeira vermelha aí atrás, né? Que o vermelho é minha paixão. Para dar um contraste, né? Uhum. Uma força, né? O vermelho dá uma força na gente, né? Traz. Exatamente. Gil, seja muito bem-vinda aqui. Hoje tu vai fazer o encerramento dessas lives todas que a gente fez durante esses meses, então é um prazer ter a tua presença aqui, principalmente com o teu conteúdo, assim, eu deixei aqui como para te apresentar como mentor em desenvolvimento humano sistêmico. A gente sabe que tem muita coisa por trás desse nome, que nos ajuda até a gente estava conversando antes, o teu conteúdo eu vejo que ele auxilia a gente de uma maneira até que inconsciente. A gente lê as tuas coisas e por vezes aquilo só faz sentido. A gente não sabe explicar muito o que, como, por quê. Só faz sentido o que tu coloca. Então, é um prazer imenso ter a tua presença aqui e conversar com a gente nesse momento de transição de ano, de fase, de ciclo, onde a gente geralmente faz, é natural a gente fazer, né, uma reflexão de como é que foi o ano, de o que, que aconteceu, alguma coisa que realmente aconteceu que tu não consegue se desgrudar daquilo para ir para frente de uma vez por todas, não consegue fazer um movimento de seguir, né? Então, com toda a tua expertise aí nessa área sistêmica e de vida, que conselho tu nos deixa para a gente conseguir atravessar esse período? Mas antes do conselho, obviamente, eu vou ler o teu trecho no livro, que foi Ah, onde despertou para mim esse conteúdo em si. O trecho da Gil no livro são duas partes, mas teve, assim, a parte que mais me chamou a atenção, que inclusive a vez que quando eu li, lá no início de tudo, me destravou, assim, sabe? Eu falo e não é para puxar saco e não é porque a gente tá no mesmo livro, não. Até porque a escrita desse livro foi curiosa. Para quem não sabe, a gente não se combinou. A gente simplesmente recebeu o convite, se inscreveu, enfim, fizemos o que tinha que ser feito, enviamos os textos e bem no fim um texto parece que conversa com o outro e eu fui lendo de todo mundo, eu fui me curando, me ajudando, me melhorando com cada um dos textos. Então foi assim realmente um negócio bem, bem sem explicação e muito e muita grandeza no que foi feito. E o teu texto, lá no tempo quando eu li, e ainda quando a gente relê, ele trouxe uma cura muito grande, assim, num momento de que eu estava precisando de força.
Sabe, um momento onde tá um pouco escuro as coisas, tu não sabe direito para onde ir, o que fazer, muito presa em coisas do passado também, que eu achei que eu tivesse curado, limpado da minha vida e não tinha mexido ainda, achei que estava resolvido e não estava. Então, teu texto chegou assim, ó, certeiro, e por isso que esse tema faz muito sentido. Eu acredito que vai bater, vai de encontro ao que muitas pessoas estão precisando nesse momento também. E na página 30 tem uma parte que tu diz assim, ó: este é o verdadeiro sucesso, estar em paz com o seu caminho. Não o caminho idealizado, mas os caminhos possíveis, aqueles que foram trilhados com o que você sabia, com o que podia, com o que estava ao seu alcance. É estar inteira, tomar a vida como ela é e florescer, não apesar da sua história, mas a partir dela. Aí um outro trecho que diz assim: a vida começa a mudar quando você solta a necessidade de corrigir o passado. E eu tinha uma insistência em olhar para as coisas do passado e querer arrumar. Eu queria consertar aquelas escolhas que não tinham sido muito bem feitas, eu queria consertar aquelas cenas que ainda ficavam passando na minha cabeça de coisas que tinham me acontecido. Eu queria consertar a minha infância, eu queria consertar, eu queria arrumar e eu estava completamente aprisionada, eu que falo de libertando a liberdade, eu estava completamente aprisionada nesse anseio de querer mudar o passado e eu não conseguia literalmente fazer minha vida andar para frente em alguns pontos. Então esse trecho para mim fez muito sentido naquele tempo e agora eu carrego para poder falar disso para as outras pessoas e mais do que isso, poder te escutar como autora desse trecho, o que que tu tem a nos dizer, como é que a gente consegue fazer esse movimento de sair do passado e de olhar para ele de uma maneira diferente, que a gente toque a nossa vida para frente de uma vez por todas. Eu fico muito honrada e feliz de saber, né, que ele te proporcionou também essa expansão de consciência e até essa mudança de postura interna, né? Como esse livro ele tem mudado a vida de tantas pessoas, porque eu recebo mensagens diárias das pessoas dizendo: Gil, eu li um trecho, né, e me fez eu ter consciência disso, me fez eu mudar isso, me fez eu perceber isso. Então, o nome do livro, Ser e Sentir um Despertar Diário, eu acho que é exatamente isso, esse despertar. E não é o despertar lá para fora, é o nosso despertar interno, né? Todos os textos que compõem esse livro, eles nos trazem... É como se nós fôssemos um grande quebra-cabeça. Cada um desses textos, ele olha para uma parte nossa, né? E quando eu escrevi esse texto, O Sucesso Sistêmico, eu quis trazer uma visão para nós olharmos para a potência da semente que nós somos. Porque todos nós somos sementes. Nós caímos nos mais diversos solos. Aquele solo abundante, algumas caíram, que pôde crescer, né, com todos os nutrientes necessários, mas também teve aquelas que caíram em solos escassos, onde não tinha tantos recursos, mas precisaram, mesmo assim, se desenvolver. Então, toda a semente ela tem o potencial para a árvore que ela vai se tornar. Só que, às vezes, essa semente ela cresce até uma certa altura e ela começa a olhar para esse solo. E se tivesse sido diferente? E se não fossem esses os meus pais? E se eu tivesse me posicionado diferente? E se é a frase mais cruel que nós podemos dizer? Porque ela coloca em dúvida tudo aquilo que nós fizemos. Então, olhar para o nosso passado e trazer essa compreensão de que tudo o que aconteceu foi perfeito da maneira que aconteceu, nos libera de nós nos cobrarmos, nos julgarmos, acreditarmos que teria que ter sido diferente. Então, sim, tem pessoas que têm histórias bem difíceis, bem desafiadoras. Tem pessoas que vêm de um solo totalmente escasso. Só que cada passo que essas pessoas dão, elas
evoluem mais. Elas têm uma força extraordinária correspondente ao destino delas. Então, olhar para isso também com esse olhar faz com que você olhe para o seu passado. O que eu preciso deixar? O que não faz mais sentido eu carregar? Porque às vezes eu carrego situações, eu carrego pessoas, às vezes eu carrego mágoas, às vezes eu carrego aquela sensação de que poderia ter sido diferente. E aí eu não vivo o meu presente. Eu não vivo agora, porque o que acontece? Eu olho para o passado. E aí eu fico tentando corrigir algo lá atrás que não vai resolver no agora. Então, a visão sistêmica, que é aquilo que tu trouxe, né? Que às vezes, quando você olha os meus conteúdos, é como se eu estivesse falando com o subconsciente, é exatamente isso. Porque na consciência, na nossa consciência consciente, a gente sabe o que precisa ser feito, mas o que faz com que nós seguimos repetindo os mesmos ciclos, daquilo que nós não queremos, daquilo que nós não gostaríamos. Então, é muito além do que aquilo que eu quero conscientemente. É o que esse inconsciente está me movendo. E enquanto eu não trazer ele para a consciência, enquanto eu não olhar para ele, ele vai governar a minha vida. E aí eu vou chamar isso de destino. Tem até uma frase que fala sobre isso. Então, o que eu preciso fazer? Como que eu me libero do meu passado? E aí, às vezes, as pessoas dizem, eu não quero mais saber disso. Eu quero tirar isso aqui da minha vida, eu não gosto disso, eu não quero mais saber. Qual que é esse movimento que eu estou fazendo? É um movimento de jogar fora. É um movimento de excluir. E tudo que eu excluo, de alguma maneira, em algum momento da minha vida, vai retornar. Então, como que eu me libero do meu passado? Quando eu integro ele dentro de mim. Quando eu trago para a minha consciência que este movimento que aconteceu foi importante para me fazer acessar algum recurso interno ou para me fazer com que eu mudasse a minha rota, olhasse diferente para a vida, mudasse a minha postura, mudasse as pessoas que eu convivo, eu preciso olhar para que esse movimento está acontecendo na minha vida. E aí eu trago uma compreensão, eu ressignifico aquilo e eu posso me liberar. Mas jogar fora, querer eliminar da vida, é um movimento de exclusão. E ele vai voltar. Ele vai voltar através de pessoas, através de situações, através de atitudes. Ele volta, não tem jeito, sabe? Então, o primeiro movimento que precisamos fazer é integrar esse passado. E aí, mais profundamente que isso, é olhar para esse solo do qual nós viemos. E o que é esse solo que eu tanto falo? É a nossa família de origem. Os nossos pais, nosso pai, a nossa mãe, a nossa ancestralidade. Aquelas pessoas que vieram antes de nós. Aquelas pessoas que tiveram histórias de sucesso, de insucesso, de alegrias, de tristezas. Aquelas pessoas que conseguiram, de alguma maneira, fazer com que a vida isse adiante. Não sabemos como. Às vezes elas conseguiram suportar tantos desafios. E às vezes eu olho, sabe, para a história dos meus ancestrais e eu fico pensando, se fosse eu nesse lugar, será que eu daria conta? Será que eu conseguiria passar por o que eles passaram e mesmo assim continuar levando a vida adiante? Então, qual que é o movimento que muitas vezes as pessoas olham para essa família de origem e acreditam que eles poderiam ter feito diferente, mas será que se eu estivesse lá eu teria feito diferente? E aí o sistema ele cobra um preço. Toda vez que eu olho para alguém, né, que veio antes de mim e digo, você teria que fazer diferente, é como se de alguma maneira o sistema ele nos entregasse aquela mesma situação com pessoas diferentes, mas o fundo emocional é o mesmo. E ela diz assim, agora então você pode fazer diferente.
E aí, não Toma! consigo. Então é o quê? O que que é esse movimento? Eu julgo, eu critico, eu exijo que tivesse sido diferente. E aí o sistema vem e me mostra. Será que se você está nessa situação agora, você faça diferente? Não vou conseguir. O sistema que tu disse, o Sil. Nossa, minha cabeça Sil. Viu? O sistema que tu disse as situações da vida, as relações da vida não precisa só necessariamente vir através das famílias de origem, mas aí pessoas vão surgindo na nossa vida, situações vão surgindo no trabalho, no relacionamento amoroso, amizades, que trazem comportamentos de pessoas que se assemelham ao do pai, da mãe, dos irmãos, isso, e daí a gente tem que se comportar diferente do que a gente queria que eles tivessem sido. Tipo, Bem isso, porque o que que acontece? Às vezes eu olho lá para trás, né, e digo, nossa, mas se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu teria feito totalmente diferente. Digamos assim, se eu fosse a minha mãe naquele momento lá, eu teria agido dessa e dessa e dessa maneira. E aí a vida, de alguma maneira, né, o sistema familiar, de alguma maneira, ele não admite, né, essa exigência, essa exclusão, essa cobrança, né, porque ele traz a visão que tudo o que aconteceu, aconteceu da melhor maneira que tinha que acontecer. Então, de alguma maneira, ele vai trazer para nós uma situação parecida. Seja num relacionamento, seja com a relação com os filhos, seja no trabalho, seja com o dinheiro, ele vai trazer. Porque o fundo emocional é o mesmo. E aí é como se ele dissesse, então agora você vai lidar com isso diferente, já que você se sentiu tão capaz de julgar alguém lá atrás que poderia ter feito diferente, agora faça diferente. E aí o que que acontece? Eu não consigo. entendi. E aí que começa a quebrar os padrões que dizem de eu tô reagindo igual a minha mãe, tô reagindo igual ao meu pai, tô sendo igual a minha irmã, entendi. Isso daí às vezes eu vou dizer assim, nossa, mas meu Deus do céu, isso aqui é o que a minha mãe viveu e eu estou vivendo igual. É um castigo, é uma maldição, é uma praga, sabe? Mas não, eu preciso voltar lá no meu sistema de origem e concordar que essas pessoas que vieram antes de mim, elas lidaram com aquela situação da melhor maneira que elas podiam. Mas isso não significa que eu precise lidar da mesma maneira, eu posso fazer diferente. Então, quando eu concordo que lá atrás aconteceu da maneira que tinha que acontecer, é como se eu tomasse uma força para mim poder fazer diferente agora. Então, eu me libero para poder fazer diferente. Agora, enquanto existir julgamento, exigência, crítica, não tem jeito. Vou, de alguma maneira, repetir. Entendi. Tipo, enquanto tu quiser consertar teus pais, consertar o que tu viveu na infância, na adolescência, tu vai acabar só te atrasando de ir pra frente na tua vida adulta, no caso. Exato. Porque lá atrás eu não consigo mais fazer nada. O meu passado ele precisa ser uma base. Eu preciso olhar para minha história pessoal, para minha história familiar e concordar da maneira que aconteceu. E aí, o que acontece quando eu concordo? É como se eu abrisse. Se eu olho tanto para minha história pessoal, acreditando que lá eu tinha que ter, 5 anos atrás eu não podia ter feito aquilo, e se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse me posicionado diferente, eu estou presa. Porque eu fico olhando lá, e se, e se, e se. A mesma coisa da família de origem. Agora, quando eu olho e digo, ok, compreendi o para que isso aconteceu na minha vida. Porque se eu me perguntar por que isso acontece na minha vida, a minha mente ela vai me levar para um lugar onde tem respostas dentro de mim. Que a minha mente vai criar a resposta. Agora, quando eu falo, para que isso está acontecendo na minha vida novamente? Para que eu estou repetindo esse ciclo? O que eu não aprendi ainda? O que eu não liberei ainda do meu passado?
O que que faz com que eu ainda permaneça num ciclo de dor e sofrimento? E aí eu vou trazer aqui 4 passos para auxiliar nessa liberação. Primeiro deles, o mais importante, acredito, de todos, é uma pausa. É sair dessa autocobrança. Eu tenho que fazer, sabe, quando a gente é como se nós nos colocássemos assim num lugar e colocasse uma pressão. Eu tenho que me liberar do passado, eu tenho que me despedir, eu tenho. Não, peraí. Todos nós temos um tempo. E talvez o meu tempo é diferente do teu tempo. Para mim é mais desafiador me despedir, para mim é mais doloroso. Para você, às vezes, as despedidas são mais fáceis. Então, essa pausa de eu olhar, de eu respirar e dizer o que eu preciso me despedir agora? O que está mais difícil para mim nesse momento, mais desafiador? É um ciclo que eu estou repetindo na minha vida profissional. Então, o que eu preciso olhar para esse ciclo repetitivo da minha vida profissional? Eu tenho tudo para ser um grande sucesso. Qual que é a dinâmica oculta que faz com que eu vá até uma altura e eu não consiga acessar além disso? O que está me travando? Então, se eu faço essa pausa, se eu me dou esse tempo, eu posso olhar para isso com mais consciência. Então, finalizando 2025, iniciando 2026, o que é necessário eu deixar? O que não faz mais sentido eu levar para o meu próximo ano, para o meu próximo ciclo? Às vezes, uma questão que eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Então, o que eu tenho que trabalhar dentro de mim? Tenho que ativar algumas ferramentas dentro de mim, amor próprio, resiliência, capacidade de concordar que eu sou merecedora de um ciclo diferente. Até mesmo uma autorização interna. Eu preciso me autorizar internamente. Agora um ciclo melhor. E aí o segundo passo é a ressignificação. Eu preciso começar a ressignificar. Olhar para essas histórias não mais como se fosse algo ruim, algo difícil. Porque o ressignificar é dar um novo significado. Então, se até hoje foi dessa maneira, e se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo resultado, o que eu preciso fazer diferente com essa situação na minha vida? E às vezes é uma pequena atitude diária, não precisa ser uma grande coisa. As pessoas acham que a mudança é uma coisa enorme. Não, a mudança geralmente ela começa do pequeno, de um pequeno movimento. Às vezes o movimento é, vou acordar 5 minutos antes, para mim poder fazer esses 5 minutos de pausa. E aí eu vou tomando uma nova força na minha vida, uma nova força de ação, um novo movimento posso começar a fazer. Uma nova força emocional, olhar para as minhas emoções diferentes. Uma nova força vital, olhando para a minha vida com respeito pela minha história, com respeito por quem eu sou. Todos nós somos frutos de experiências. E aí eu preciso começar a me desapegar. Desapegar de algumas versões minhas que já não faz mais sentido. Então, às vezes as pessoas dizem, tá, mas se eu pensei assim, como é que agora eu vou pensar dessa maneira? O que as pessoas vão dizer? Mas aquela pessoa que pensou dessa maneira lá 10 anos atrás, quanta coisa ela já passou. E hoje ela pode pensar diferente. Então, quais são as versões minhas que eu preciso desapegar? Acredito, né, que quem está aqui na live, quem vai assistir depois, uma das versões talvez seja ser boazinha demais, a dizer sim para todo mundo, a fazer tudo para os outros, se colocando sempre em último lugar. Então eu preciso me desapegar dessa versão. E quando eu falo deixar de ser boazinha, não é que você vai começar a ser uma pessoa malvada, ser uma pessoa ignorante. Não, você vai começar a se colocar como prioridade, se colocar como esse olhar de amor próprio. E aí o quarto passo é essa abertura para o novo.
é eu olhar para uma decisão. O que é importante para mim? O que é prioridade para mim? O que faz com que a minha alma, quando fala sobre isso, ela se expanda? O que faz com que os meus olhos brilhem, com que eu queira mais? É esse o movimento da abertura para o novo. Então, quando eu começo a olhar o que eu preciso, né? Qual que é o momento que eu tenho que ter pausa? O que eu preciso ressignificar? O que eu preciso desapegar? E como eu quero essa abertura para o novo, esse movimento ele começa a tomar uma força, ele começa a tomar uma forma. Não como uma exigência, nem como uma obrigação, mas como mesmo um movimento a favor da vida. Um movimento, sabe, de você ir a favor. Porque qual que é o movimento contra a vida? Aconteceu uma situação lá no meu passado. Eu continuo olhando para essa situação, eu continuo remoendo, eu continuo acreditando que tinha que ter sido diferente, que se eu tivesse feito diferente, ou se eu não tivesse feito aquilo. Este é um movimento contra a vida. Porque é um movimento que está me tirando uma energia. Agora, se eu olho para a minha vida, para a minha história do passado, começo a olhar com amor e respeito pelas versões que eu fui. Esse é um movimento a favor da vida, porque ele começa a abrir. Se você perceber, até mesmo quando a gente está falando, o nosso corpo sente isso. Porque o nosso corpo, ele é o nosso grande guardião de memórias. Então, muitas vezes, minha mente é, digamos assim, a minha mente ela é muito rápida e ela não me deixa eu estar aqui. Então, sente no teu corpo. Quando você fala do teu passado, como ele fica? Ele fica pesado? Ele fica leve? Qual parte do teu corpo você sente mais quando você fala do seu passado? Eu sinto a minha cabeça, sinto uma dor. Quais são os pensamentos que ainda povoam sobre o seu passado? Gil, agora eu começo a sentir uma leveza sobre o meu passado. Então isso significa que algo está sendo liberado. Algo está se abrindo. Pensa no seu 2026. O que você sente no seu corpo? Eu sinto dúvidas. O novo vai gerar dúvida. O velho, o conhecido, nos deixa na zona de conforto. Estamos indo para um ano número 1, ter recomeços. Então, é normal nós sentirmos também essa sensação. Como vai ser 2026? O que vai acontecer? É o desconhecido. Mas se eu estiver bem harmonizada com o solo que eu caí, que é a minha família de origem, se eu estiver bem harmonizada com a minha história, eu posso fazer desse novo algo extraordinário. Eu costumo falar que 2025, para mim, foram muitos anos em um ano só. Eu tenho a sensação, assim, de que eu, digamos assim, uns 10 anos, no mínimo, foi 2025 para mim. De tanta coisa que aconteceu. E aí, outro dia, né, eu escutei que 2017 foi o ano 1. 2025, ano 9. E aí eu comecei a escrever. 2017, o que aconteceu na minha vida? Como eu estava? 2018. E eu fui escrevendo. E eu disse, gente, é um século de vida. Não foram só 9 anos, foi um século de vida. Tanta coisa que aconteceu. Tantas versões minhas que eu precisei deixar pelo caminho. Tantas histórias que eu precisei ressignificar. A Céia também, aqui também foi assim, estamos juntas. Porque daí quando a gente começa a olhar e a gente olha, né? Eu olhei para a minha versão de 2017 e eu disse, uau, olha só quem eu estou em 2025. Então, eu me aproprio disso tudo que aconteceu na minha vida. Eu não jogo nada fora. Eu integro dentro de mim, porque cada parte da minha história, cada parte da minha vida me tornou quem eu sou. Então eu posso, dessa maneira, olhar para o meu passado e somente sentir gratidão.
sem precisar arrastar ele, sem precisar levar os pesos para adiante. Às vezes, volta e meia, eu preciso olhar lá para o meu passado para me lembrar daquilo que eu não preciso mais ser. Já passou. Então, quando eu faço esse movimento também, não é de olhar e ficar lá ancorada no passado. Eu olho e eu percebo. E aí eu sigo. Eu faço um novo movimento. Faz sentido aí? Olha, para mim completamente. Porque é um gasto imenso de energia tentar mudar o passado. A cabeça fica pesada, né? Te consome todos os dias uma parte do teu dia. Tu vai fazer um movimento pro novo, tu tá sempre investindo. A Céia também colocou total sentido. Tu tá sempre investindo um tempo gigantesco em como pode ser, né? A Ivete também. Ivete Zampieri também. Então, é nesse movimento, assim, a gente se olha, como tu falou, às vezes os mais antigos, esses dias eu tive um encontro, enfim, tinha uma senhora e que a gente parece fresca perto dessas pessoas. Porque elas passaram tanta coisa, de 70 e poucos anos ela tem, passou tanta coisa, assim, numa outra realidade de recorte, não numa vida, digamos, numa metrópole, vida moderna, ainda numa cidade no interior, que ainda as coisas, elas realmente chegam depois, não tem como a gente dizer que não, né? Então aquela mulher, ela ainda carrega muito nela coisas que hoje, eu vou dar um exemplo bem prático, eu estava lavando a louça, e aí ela estava esquentando água para colocar, né, para tirar a gordura e tal. E eu falei sobre uma torneira elétrica, né? Eu disse, bom, a torneira elétrica é tudo de bom, entendeu? Porque já sai a gordura, já vai no ralo também. Ela me olhou com uma cara, torneira elétrica? Eu disse, daí, sim, né? Mas quanto que custa uma torneira elétrica? Aí eu falei, mais ou menos isso, mas você paga para ela, imagina todo o trabalho de ficar esquentando água e jogando água. Não, eu disse, eu não quero ficar sofrendo. E ela me olhou com uma cara, ela me fitou assim, os olhos com uma cara de tipo assim, que fresca. Meio que fresca. Mas não é que. E claro que tem outras modernidades muito melhor, uma máquina de lavar, por exemplo, louças, aí tem coisa muito melhor do que uma torneira elétrica. Mas naquele recorte, para ela, a torneira elétrica já era tipo, sim, só bota esquentar ali e deu, para de reclamar. Então, a gente tem isso que nem tu falou, a gente diz, mas se fosse eu no teu tempo, eu ia fazer isso. Não ia, eu acredito que não, porque a gente está falando hoje que a gente está com a consciência de hoje, com as tecnologias de hoje, com as facilidades de hoje, então é fácil dizer que lá atrás tu faria diferente, né? E lá eles não tinham isso tudo, então tudo que tu está fazendo faz total sentido. Porque quando a gente faz essa integração, a gente para de cobrar o outro e aí a gente sobra mais tempo para cuidar da nossa própria vida. Acredito que seja isso, assim, né? Um resumo. Cuidar do nosso hoje, do nosso futuro, que na verdade é o que a gente faz hoje, né? Se a gente toma chimarrão agora e logo eu vou estar no futuro, de 2 segundos eu vou estar agitada, porque o chimarrão me deixa ligada. Então, o futuro é o que tu faz agora, né? Então, Exato. total sentido, sabe? Total parece que toda a tua fala, assim, faz com que a gente tome o volante da nossa vida e esse para quê, o que está acontecendo hoje na nossa vida, a gente simplesmente faça um movimento de ação. Não tem para onde escapar. Não tem como voltar e corrigir o que foi, né? É arrumar o que está agora. Né? Exatamente. E às vezes nas constelações, né, também surge algo da ancestralidade, e eu sempre falo para as pessoas, olha, você pode ir, você pode pesquisar, mas usar isso como uma ferramenta
para você abrir a tua consciência, para você olhar para frente. Não é você ir pesquisar como um detetive e ficar preso lá atrás naquela história da família. Porque o que, que acontece? Eu preciso sim saber a minha história, saber a história da minha ancestralidade, mas não ficar, não usar ela como justificativa para eu não avançar hoje, para eu não poder fazer diferente. Porque essas histórias, elas vêm para nos trazer essa tomada de postura em relação àquilo que eu preciso fazer de hoje em diante. Por isso que às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu já fiz 10 constelações e não resolveu nada na minha vida. E não vai resolver. Se você não fizer um movimento, se você não tomar uma decisão, se você não mudar a tua postura interna, não vai resolver. Porque não é a constelação que vai resolver a tua vida. É o movimento que você faz a partir daquela consciência que você tomou. É como você leu, você leu só uma parte do livro e já te trouxe uma consciência. É como se você tivesse feito uma autoconstelação ali. Por quê? Porque esse texto te trouxe uma visão, te trouxe uma consciência e você fez um movimento. Então, às vezes, a gente não precisa fazer grandes coisas, mas aquilo que nós fazemos é com total consciência, com total postura do que eu preciso fazer de hoje em diante, né? Ó, Célia, assim, eu ouço muito dos meus conhecidos sobre a constelação. Eles querem milagre. Exatamente. Qualquer terapia que as pessoas buscam, elas buscam como um milagre, como um salvamento. Sim, ela vai fazer a parte dela, os 50%. Mas se você não fizer os teus 50%, se você não mudar a tua postura, se você não mudar a tua visão daquilo que importa para você, não vai resolver, não vai adiantar. E qualquer movimento que nós fizemos precisa ter isso. Precisa da atitude, né? E sabe que tu falou ali quando tu leu e teve a consciência na hora, eu só de escrever, né? Eu já puxei uma folha e comecei a listar. Tipo, beleza, já entendi. Então, o que que é isso? Comecei a dar nome para aquilo. O que que é? Quem são as pessoas? Quais são as situações? Quais são as cenas? O que que ainda tá? E comecei a listar tudo aquilo. E realmente, vou falar do livro sim, porque é o porquê da gente estar aqui também e o para quê, né, da gente poder estar mostrando isso. E ele é uma autoconstelação. Os teus textos é uma autoconstelação. Esse encontro é uma autoconstelação. Se a pessoa para escutar, sem estar fazendo 400 outras coisas, porque tem conteúdos que dá para fazer isso. Eu gero também, às vezes, muito conteúdo que dá para te botar ali e ficar fazendo outras coisas que vai. Mas esse conteúdo aqui, se tu para e tu faz isso aqui só, é uma autoconstelação. Entende? Se tu traz para muito lado do escuro, vem para frente e tu enxerga e tu consegue fazer um movimento. Então, os teus textos aqui no livro, eles trazem muito isso. Por isso que eu digo que um livro, a pessoa leva 11 pessoas, porque são 11 autores e 11 pessoas cada uma numa área falando sobre algo que vai te puxar para frente, que vai te fazer avançar, que vai te fazer progredir. E como tu mexe muito nessa parte, às vezes o pessoal pode dizer, ai, mas eu não quero olhar para isso. Não, é algo que vai te fazer ir para frente. É um olhar diferente para aquilo que já foi, que vai te fazer melhorar hoje para amanhã. Então, não precisa ter medo, né, de enxergar, não precisa ter medo de crescer, não precisa ter medo de progredir, não precisa ter medo de ir para frente, né? Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Olha o que ela saiu. Minha mãe disse que dinheiro colocado fora nisso. Que coisa, não? Ah, o de consideração. É. Senão. E são as mais variadas consciências, né? O que acontece também? Muitas pessoas prometem muitas coisas, não trazem uma clareza. Olha, o movimento da constelação, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Eu trabalho com isso diariamente e eu vejo assim, ó, cada vez que eu fico mais impressionada como ele traz para a consciência aquilo que está no inconsciente. Mas nem todo mundo talvez também esteja preparado para esse movimento.
E nem todas as pessoas também trazem essa clareza para aqueles que elas vão atender. Olha, é um movimento de colaboração. Eu colaboro com algo, mas você também precisa colaborar com algo, fazendo aquilo que é necessário ser feito para a sua própria vida. E trazer essa visão, ela traz até mesmo assim uma certa liberdade. Uma liberdade para eu decidir se eu quero fazer um movimento ou não. Porque às vezes as pessoas também querem que o outro faça um movimento, mas o outro não está preparado. Eu sou viciada em constelação. Eu falo que a visão sistêmica, ela transformou a minha vida, a vida da minha família, esse olhar, né, essa postura que a gente toma a partir da consciência que ela desperta em nós, essa integração daquilo que foi a nossa história, da história dos nossos ancestrais. Isso tudo é um movimento a favor da vida. É um movimento que nos leva para o mais, para aquilo que nós precisamos fazer, fazendo aquilo que precisa ser feito, o necessário que nós conseguimos fazer também. Então, um termômetro que nós podemos utilizar na nossa vida para saber se estamos fazendo algo certo ou não, daqui 50, 60 anos, quando eu tiver os meus netos, bisnetos, como eu vou querer que eles lembrem de mim? Talvez eles vão lembrar e vão dizer, olha, a minha bisavó foi aquela que quebrou o primeiro padrão do meu sistema familiar em relação à escassez. Foi a primeira pessoa do meu sistema familiar que prosperou muito, que fez muito dinheiro, ou que teve um relacionamento saudável, ou que teve muito sucesso na sua vida profissional. Então é o que nós queremos deixar para aqueles que virão depois de nós, como nós queremos ser lembrados. Isso faz com que o movimento para a vida seja cada vez mais forte. Como eu quero ser lembrada pelos meus netos, pelos meus bisnetos. E Gil, aproveitando, porque a gente acabou indo, né? No tempo a gente foi, tá tudo bem. Eu aproveito para convidar as pessoas que vão passando depois para compartilhar, porque é só assim que a gente consegue realmente se ajudar. E eu vejo esses momentos como um presente, sabe? Uma pessoa querida que tu conhece ali e de repente tu diz, bah, essa pessoa também ainda fica presa em umas coisas. Manda, sabe? Encaminha encaminha e bota um emojizinho ali do presentinho, porque é um presente mesmo de tu conseguir fazer outra pessoa se libertar de coisas que ficam aprisionando e empacando, vou usar bem essa palavra, se empacando na vida, principalmente nesse próximo ano, como tu mencionou, que é um ano de expansão, é um ano das coisas acontecerem mais do que favoráveis também. Então, para não perder o trem, né? Para não perder o trem aí do próximo ano, aproveita o conteúdo e vai se aprofundando. E além do livro, obviamente, que eu vou fazer o merchan, que ele ainda está disponível, quem tiver... Ah, Monique, né, Gil, eu gostei do livro, mas eu acho que não está mais à venda. Está à venda sim, gente, é um livro vitalício. Em qualquer época do ano, do momento da tua vida que tu adquirir, ele vai servir. E ele pode chamar a Gil, a gente faz o envio, a entrega do livro, então está disponível sim. Aproveita porque ele tem 11 pessoas dentro, cada uma trazendo uma visão, tem exercício prático para quem gosta também. E como é que eu faço isso no passo a passo, então? Algo bem guiado para te não ficar perdido ali no livro, tu lê, tu tem entendimento, então aproveita e presenteia aí as pessoas também nessa época. Isso eu copiei de ti. Um presente, eu digo, até nas outras lives eu falei, eu copiei da Gil. Então mesmo, sabe, agora, amigo secreto, essas coisas, né, final de ano, o pessoal fica tão atucanado de entregar umas coisas que vão, né, isso aqui é algo que, além da pessoa ler, né, e usar, que é isso, ela também pode emprestar, né, vou te emprestar um livro aqui que eu ganhei para ti também poder fazer esse movimento, então é muito bom, né.
E além do livro, Gil, que as pessoas podem te encontrar ali, aonde que elas te encontram? Acho que é bem importante para te deixar aqui. Pessoas que vão passando vão gostar do teu trabalho, vão gostar do que tu estava falando, inclusive, querem mais. Como é que eu faço isso, então, de uma maneira diferente? Como que eu posso ir mais nesse sentido? Como que tu trabalha? Como é que as pessoas podem te contatar, te encontrar? Como é que é o teu trabalho em si? Então, eu tenho atendimentos individuais, né, com constelação, mentoria sistêmica, e também tem as mentorias em grupo, que agora nós vamos iniciar os novos grupos em fevereiro, a mentoria online e em março a mentoria presencial. O que que é a mentoria? Ela é um acompanhamento, são 8 encontros, tema, cada encontro com um tema, e mais 2 encontros extras, que é um encontro, digamos, de supervisão, onde a gente vai trabalhar, né? Tudo aquilo que nós trabalhamos, nós vamos trabalhar nesses 2 encontros também. Então, a mentoria também é algo assim extraordinário, sensacional. As pessoas que passaram por elas assim têm resultados incríveis. E até ontem à noite também eu atendi uma pessoa, ela me disse, Gil, existe o antes de Jesus Cristo e o pós de Jesus Cristo. Ela disse, e eu falo para as pessoas que existe eu antes da Gil e depois da Gil. Ela disse, porque a minha vida, ela disse, mudou completamente, mudou. Ela disse, eu consigo olhar para o meu trabalho, né? Tive uma grande evolução no meu trabalho, consigo olhar para o meu sistema familiar, que antes tinha muitos atritos ali. Ela disse, agora eu me sinto totalmente amada, totalmente no meu lugar. Então ela falou, as coisas mudam, mas somente a partir do momento que a gente faz esse movimento. Então a mentoria sistêmica, ela é para isso, sabe? É esse programa de acompanhamento e que vai trabalhando as nossas estruturas internas. E quem quiser me encontrar, né? Então tem o meu perfil, @gil.matana no Instagram, que hoje é a nossa, digamos, a nossa vitrine do nosso trabalho é o Instagram. Né? Lá depois encontra tudo, né? Encontra teu contato, encontra como se inscrever, ou daqui a pouco deixar o nome na lista, né? Às vezes o pessoal quer. Tu sabe que Isso. no mundo das constelações eu tive a oportunidade e eu era muito cabreira. Eu venho de um. Por isso que eu digo que as pessoas podem se identificar. Porque eu era meio cabreira nessas coisas, assim, tipo, será? Daí eu comecei fazendo sozinha, sabe? Eu era dessas, assim, deixa eu ir sozinha para ver como é que isso aqui, né? E aí eu fiz sozinha, fiz um movimento há muitos anos atrás ali, fiz um movimento sozinha e entendi toda aquela sequência de coisas na minha cabeça. Eu sou de escrever, então eu escrevi que, inclusive, até este ano eu ainda retomei coisas que eu escrevi daqueles anos atrás e que fazem sentido agora, porque agora que eu tô com a consciência mais aberta para entender, né, menos resistente, e depois eu também fiz esse movimento do grupo, enfim. Eu não te conhecia ainda nesse tempo, mas por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas ficam com receio, entende? E beleza, então se tu tem um pouco de receio, se tem uma Monique aí antiga como eu era, faz sozinho, né? Conversa contigo sozinho, né? Um encontro ali para entender a dinâmica, como é que funciona tudo, e aí com certeza depois tu é livre, né? A pessoa é livre para ela dar a sequência, mas eu vou te dizer assim, ó, sempre tu vai querer dar sequência, porque tu vai se sentir bem, tu vai se sentir melhor, tu vai ver que as coisas realmente fazem sentido, tu consegue avançar, tu consegue sanar dúvidas, tirar uns pesos que tu acabava carregando, então realmente é uma coisa que não é milagroso, como tu diz, não é para aquilo que tu diz que às vezes as outras tem muitas pessoas que vendem milagre, não é. Mas se tu vai com o coração aberto para entender e pegar o que faz sentido para ti, não precisa ser tudo o que tu vai falar, né, Gil, que vai fazer sentido, mas uma parte ali do que tu for falar que faz sentido já vai fazer uma mudança gigantesca, né? Então, tirar esse preconceito, né? Esses véus assim que vão colocando de. Nem é véu, né? Meio que uns muros de tipo, isso aqui não, isso aqui. Só vai testar.
testa e vê, faz sentido, faz, não faz sentido, todo mundo é livre, né? Tu não fica preso num emaranhado de... Porque se o pessoal fala mentoria, fica, ai, faz o teste, entendeu? Só testa, só vai, se experimenta, se sente, se tu se sente pesado, cai fora, mas se tu se sente leve, que é obviamente que vai se sentir, aí tu permanece. Então Exatamente. é muito, muito bom, eu falo muito disso e parece até que eu fico falando demais dessa parte, mas é que realmente é uma coisa que às vezes é só o medo, sabe? É só um medo, é só uma coisa que tá ali e se tu tem essa opção de fazer sozinho, maravilha. A pessoa que tem esse receio inicial, faz sozinho, entendeu? Chama, faz sozinho, experimenta e depois tu sente, né? Se quer seguir ou não. Eu só com o livro, eu não te conhecia naquele tempo que eu fiz o movimento, mas só com o livro eu já constelei. Hoje eu já constelei Que maravilhoso! conteúdos no Instagram, eu vou constelando junto conforme tu vai postando. Então é uma coisa muito positiva, assim, né? Vai ajudando a gente a avançar, tirar umas minhoquinhas da cabeça e ir pra frente, né? Que maravilha saber disso. Sim, mas é verdade. Com certeza, receba mesmo, porque é de coração. E eu te agradeço imensamente pelo teu servir aqui, pelo teu tempo, porque o nosso tempo é o que a gente mais tem de valioso nessa terra, né? Então, te agradeço, espero que esse encontro chegue aí para mais pessoas e que possam fazer uma virada de chave significativa dentro da realidade com tudo isso que tu nos entregou hoje. Quem foi entrando depois, volta, sabe? Vai lá do início, assiste de novo, quer assistir duas, três vezes, coloca. Aproveita ao máximo, assim, porque realmente é algo que vai te ajudar a entrar 2026 novo, assim, sabe? Sem tanta sujeira, vamos pensar, né? Mais limpinho, Mais leve. mais leve, isso aí. Quer deixar alguma mensagem final, alguma, enfim, fica bem à vontade. Eu agradeço, né, esse convite, agradeço esse momento, né? Foi um momento assim maravilhoso, né? O tempo passou muito rápido e aí, né, agora que eu lembrei que eu anotei uma frase que eu li ontem que ela dizia assim: "Mas o que eu não fui, o que eu não fiz, o que nem sequer eu sonhei. Pode ser que eu possa levar para o outro mundo o que eu sonhei, mas poderei levar o que eu me esqueci de sonhar?" Finalizou. Meu Deus. Gratidão, só gratidão. Eu que agradeço. Espero que nos vemos em breve por aqui ainda nesse canal. Vamos nos ver sim. Um beijo Obrigada. grande. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.